Então, bom dia, início de semana, dia 27 de julho do ano da graça de 2020. Esta, como sempre, às 8 da manhã, é a Cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço e vamos lá tentar começar a semana num beat up mode. Aliás, num up mode beat, e assim é que é. Bem, então, por onde é que vamos começar? Olha, não está aí na agenda, mas eu vou acrescentar aqui. Você recorda-se que na quinta-feira, salvo erro, publiquei aqui uma notícia do Independent que dava conta de que a decisão do governo inglês em relação aos corredores aéreos iria ser revista na sexta-feira e que provavelmente nós iríamos ter uma inversão daquilo que vinha sucedendo, ou seja, da decisão de colocar Portugal de fora dos corredores aéreos. Bem, a decisão chegou mais cedo, chegou sexta-feira e, ao que tudo indica, nós ficámos de fora, novamente, dos corredores aéreos para a Inglaterra. Ou seja, quem de Inglaterra quiser vir visitar Portugal, ao regressar, tem de ficar 15 dias em quarentena. Isto é uma machadada, provavelmente a machadada que faltava para nós termos um ano desastroso do ponto de vista turístico. E não é apenas em regiões como o Algarve e como a própria Madeira que dependem muito do turismo do Reino Unido, em geral. Até porque o problema não se limita a regiões, ou seja, o desemprego aqui vai ser mais elevado, no caso do Algarve, 40%, ou então mesmo no caso da Madeira, que provavelmente vai ser superior. Não é apenas aí, é que do ponto de vista das contas externas portuguesas, ou seja, aquilo que é a nossa relação económica com o exterior, isto é uma machadada tremenda. Bem, o que é que se pode retirar daqui? Como se vê, não vale a pena nós andarmos aqui com conversas sobre ameaças ou então críticas veladas ou críticas mais ou menos explícitas, como aconteceu nas semanas anteriores, por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A questão não é essa. A questão é, quando os governos tomam decisões, tomam com base em critérios. Ora, nós podemos discutir os critérios. O que não podemos dizer é que com aqueles números, com aqueles critérios, nós devíamos ter sido acolhidos no conjunto dos países dos corredores aéreos. Até porque, para se perceber que isto não é um problema de fulanização, ou seja, se quiser, paisização, neste caso, a malta quer-vos tramar a vocês, portugueses, como se viu nos últimos dias, o próprio governo inglês já levantou restrições à circulação entre cidadãos ingleses entre Inglaterra e Espanha. Ou seja, Espanha era outro destino turístico muito grande, é um destino turístico onde os ingleses também têm muito peso, nomeadamente no sul de Espanha, e a verdade é que a Espanha já está na lista negra também. Bem, e se na Grécia acontecer alguma coisa do ponto de vista dos números, irá suceder a mesma coisa. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a fulanizar, a particularizar críticas, isso interessa pouco. O que interessa aqui são os números. Nós podemos contestar se aquele é o critério mais certo ou não, mas é uma questão de números. Bom, segundo ponto. O país já passou a barreira dos 50 mil casos de Covid-19. Vejo muita gente preocupada a olhar para os números e por aí adiante. Mas a verdade é que eu sinceramente acho que devemos olhar para estes casos para tudo isto de forma positiva. Porquê? Quer dizer que uma boa parte da população, aliás, com o número crescente de pessoas que começa a ficar, nós sabemos que foi impactado pelo vírus, a esmagadora maioria dessas pessoas não morreu, um número reduzido está nas UCI, há um número crescente de recuperados, o que quer dizer que vamos tendo maior imunização. Se a isto somarmos toda a gente que é assintomática, ou toda a gente que teve sintomas mais suaves, isto quer dizer que, aos poucos, o país se vai imunizando, e isto, ao contrário do que se diz, é uma boa notícia. Bem, ponto seguinte. A Segurança Social deve ser financiada com impostos sobre o consumo? Bom, porquê é que trago aqui hoje? Porque o meu jornal e a Antena 1, o Jornal Negócio e a Antena 1, fizeram uma entrevista ao Dr. José Teotónio, que é o CEO do Grupo Pestana. E este é um dos pontos da entrevista. Como você sabe, a Segurança Social está desequilibrada. Ao contrário do que dizem, o que diz o Governo, do que diz a Catarina Martins e aquela malta toda. A Segurança Social está desequilibrada. E nós temos um problema aprazado, já com prazo certo, para o sistema de pensões daqui a 15 ou 20 anos. Ora, estas coisas pensam-se agora.
E há pessoas que vão aviltando aqui uma solução ou outra, uma delas é esta. Como já percebeu também, as contribuições não chegam para financiar isto, nós cada vez damos mais direitos sem ter havido contribuições e, portanto, do ponto de vista estrutural, isto gera um desequilíbrio. Ora, tem que se pensar em soluções alternativas. Quais são as soluções? Normalmente são as mais fáceis, que é, vamos tributar aqui, vamos tributar ali. Como você sabe, também neste momento 2 pontos percentuais do IVA já vão para financiar a Segurança Social. Ou seja, a afirmação do Dr. José Teotónio nem sequer é, do ponto de vista técnico, totalmente correta, porque uma parte já vai para financiar a Segurança Social. Uma das soluções que começa a ser aí avançada é, vamos buscar aos lucros das empresas ou outra coisa qualquer, uma percentagem para ajudar a financiar isto. Eu, sinceramente, acho que isto é tudo facilitismos, acho que não é nada pensado com cuidado e, sobretudo, com critério. É tudo soluções que vão sendo avançadas em cima do joelho. Não me parece a forma mais segura, mais certa, mais correta de analisar o problema da Segurança Social. E, como já percebeu, havemos de voltar a isto no futuro. Ponto seguinte, a morte do ator Bruno Candé. Um crime hediondo, uma coisa que não é normal em Portugal, repito, não é normal o que se passou, alguém chegar, pegar uma pistola, disparar à queima-roupa sobre o trem. Temos, felizmente, muitíssimo poucos casos disto. Agora, o que é importante aqui? Não começar toda a gente já a falar sem haver investigação. Bom, isto tem motivações racistas? Não sabemos. Se tiver, ainda é mais grave. Agora, o que não deve acontecer é nós começarmos a centrar o debate no racismo apenas, sem pegar naquilo que é o mais importante, que aquilo é um assassinato hediondo. E isto é preciso relevar. E é preciso precaver que situações dessas aconteçam no futuro. Sei lá, fiscalização, armas, até porque esta manhã ouvi na televisão que a arma era uma arma ilegal. Portanto, moral da história, não vale a pena estar com conclusões sem haver um mínimo de investigação à volta disto. Até porque se vai avançando com teses para o ar que depois motivam reações populares e por aí adiante. Nestas coisas, a questão mais importante é a serenidade. Ponto seguinte, como se faz inovação? Pergunta, de muitas maneiras. Mas eu queria lhe chamar a atenção para um caso. Danone. Olha, não é patrocinador daqui, não tenho parceria nenhuma com eles. Iogurtes. Ao contrário de outros países, durante a pandemia, o consumo de iogurte em Portugal caiu. Bom, a Danone é uma empresa que se tem especializado nos últimos anos em criar iogurtes acertados para o paladar português. Aqui há uns anos foi a história da Pera Rocha. Há poucas semanas foi um iogurte com sabor a pastel de nata. Sabe o que é que aconteceu? A procura disparou. De tal forma que a empresa teve que aumentar a sua produção. Bom, nesta semana lançou um iogurte com sabor a bolas de Berlim. Ora, está a ver como é que está a volta à situação? Eu não tenho dúvida nenhuma, sobretudo nesta altura do ano, que o consumo de iogurte de bola de Berlim com sabor a bola de Berlim vai subir. Ora, é assim que se faz. A crise traz uma complicação, um problema. Nós temos que pensar em soluções. Ora, pensar em soluções é pensar fora da caixa. Pensar em soluções é pegar naquilo que é um problema e pensar assim, como é que nós damos a volta a isto? Olha, se calhar inventando, se calhar reinventando o negócio. Ora, aqui a reinvenção dos produtos é um belíssimo exemplo disso. Reparem no pormenor, em poucas semanas, pastel de nata, bolas de Berlim. É assim que se dá a volta aos problemas, não é com choradinho. Bom, então vamos lá à agenda propriamente dita de hoje. Já com 9 minutos de programa. Bem, na sexta-feira estava a ouvir o debate sobre o Estado de Nação e a uma certa altura ouvi o Dr. António Costa, nosso Primeiro-Ministro, dizer ao PSD que era o partido dos velhos do Restelo. Bom, tive logo uma série de mensagens de pessoas que me viram aqui dizer que o PS andava a oscilar entre a direita e a esquerda, mas isto não muda nada. Isto só muda é para o Dr. Rui Rio. E porquê? Porque o PSD, nos últimos anos, particularmente desde que o Rui Rio chegou à liderança do partido, tem feito um esforço para agradar ao Partido Socialista ou não hostilizar o Partido Socialista. Nós vemos isso nas mais variadíssimas situações. Olha, ainda recentemente, como na análise que fiz na semana passada, isso sucedeu. O PSD
absteve-se no orçamento, aliás, votou contra o orçamento para 2020 e no orçamento suplementar acabou por se abster. Mais uma série de acordos e medidas que já viabilizou ao Partido Socialista. Bom, este é que é o ponto. Isto é a forma de trabalhar do Dr. António Costa. O Dr. António Costa continua a namorar à esquerda, indiscutivelmente. O Bloco de Esquerda e o PCP. O problema aqui é que tanto um como o outro, particularmente o PCP, que sofreu uma erosão muito grande do ponto de vista eleitoral nos últimos anos, tem aqui um presente envenenado, que é um abraço de urso, que é, se eu me meto com eles outra vez, se eu me digo às pessoas que vou dormir com eles todas as noites, eu tenho um problema com o meu eleitorado. E, portanto, o Dr. António Costa vai fazendo este esforço, mas oscilando entre uma coisa e outra. Bem, porquê é que surge este ataque agora claríssimo ao PSD? É muito simples. Primeiro, Rui Rio não aprende, não é? Aliás, a segunda questão aqui é, o Dr. Rui Rio percebeu a lição? Eu suspeito que não, porque o Dr. António Costa, se você reparar, já fez isto no passado recente. Já se atirou várias vezes ao PSD, já chamou todos os nomes ao PSD e o PSD volta, é quase aquele estilo de quanto mais me bates, mais gosto de ti, percebe? Isto em política é um erro. Bem, e agora veja, por um lado, precisa de mostrar ao PCP e ao Bloco de Esquerda que não está encostado ao PSD e que aquela história que o PCP tem um receio tremendo, que é o famoso Bloco Central, não está em vigor. E ao mesmo tempo precisa de mostrar ao PCP que, quando for possível, a gente ainda tem aqui um problema, nós podemos fazer um esforço para consertar posições com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Bem, o problema disto é que, como você vai ver nos próximos meses, à medida que o país for entrando em medidas de austeridade mais pesadas e mais duras, este exercício vai ficando mais difícil. Porquê? Porque os tais eleitorados do PCP e Bloco de Esquerda, já lhe expliquei isto várias vezes, não quero mais lembrar, estes eleitorados não estão para aturar aquelas coisas. E a verdade é que não só não estão, como as últimas sondagens dão uma queda importante, tanto do PCP como do Bloco de Esquerda, como nas próprias eleições se verificou que este eleitorado não está de acordo com esta política. Bom, daí aquilo que você tem insistido nos últimos tempos, que é esta história do umas vezes vou aprovar coisas aqui, outras vezes vou aprovar ali. Que é como quem diz, eu de noite durmo com vocês os dois, PCP e o Bloco de Esquerda, e a cestinha eu durmo com o PST. A única coisa que me incomoda nisto é que assim não conseguimos fazer oposição a sério, neste caso do PST. E o que isto mostra é que, pelos vistos, Rui Rio não aprende a lição, porque ainda na semana passada propôs uma coisa ao Partido Socialista, que foi a história dos debates quinzenais, que já analisámos aqui exaustivamente, que é que o PS acedeu de abraço concretizado. Ora bem, é esta a lição que eu continuo a suspeitar que o Rui Rio não percebeu. Portanto, sinceramente, suspeito que nos próximos tempos vamos ter um score e vamos ter aquela taxa de aprovação que você falámos na semana passada, que é 2/3 dos portugueses acham que a oposição não ia fazer melhor do que o governo, é nisto. Como é que o eleitor há de achar que o PST vai fazer a diferença se o PST é igual ao Partido Socialista? Percebe? Bom, ponto seguinte. O governo planeia obras públicas, um conjunto de obras públicas, para apresentar em Bruxelas em matéria de infraestruturas. Temos falado muito nisto nos últimos tempos, nomeadamente na ferrovia. E o próprio Dr. António Costa e Silva, no seu plano de recuperação económica, integrou este plano do governo. Plano de investimentos em infraestruturas. Bom, qual é o problema disto? É que o Conselho de Obras Públicas, que foi uma instituição criada já pelo Partido Socialista e pelo PST, para olhar para aquilo que é o conjunto de investimentos e apreciar se aquilo faz sentido ou não para o país, acabou por criticar a medida. E acabou por criticar este mesmo plano de investimentos. Aliás, e criticou com critérios muito importantes, desde a oportunidade de certos investimentos, bem como a concentração em certas zonas, nomeadamente nas zonas mais desenvolvidas economicamente, junto às duas capitais, não é? Por exemplo, Lisboa e Porto. Ora bem, a crítica do Conselho de Obras Públicas tem toda a razão de ser. Embora no final dê uma nota positiva do ponto de vista global, a verdade é que o Conselho aponta críticas importantes àquilo que é o plano de investimentos públicos do Governo. Bem, o que é que aconteceu no fim de semana? Deixe-me vir aqui à agenda. O Sr. Presidente da República. Bom, primeiro ponto. O Conselho de Obras Públicas tem razão. Eu não tenho a mais pequena dúvida que tem.
pela forma como formulou a crítica. Bem, o que aconteceu foi que ainda no fim de semana o professor Marcelo foi em socorro do Governo. E porquê? Porque, como já lhe disse, o Governo integrou este plano, juntamente com o plano de António Costa e Silva, que vai servir para aquilo que é a base, o blueprint, se quiser, o draft do documento que vai levar a Bruxelas por causa dos investimentos e a utilização daqueles dinheiros que vêm da Europa. Bem, o professor Marcelo, como disse, endossou críticas à decisão do Conselho de Obras Públicas. Vem dizer que aquilo é uma coisa que se diz respeito ao passado. Não é. E é estranho que o Presidente da República, sempre tão bem informado sobre tudo e mais alguma coisa, não tenha olhado para esta questão com atenção. O documento do Conselho de Obras Públicas não é sobre investimentos planeados para o passado, é sobre estes investimentos que o Governo planeia fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, podemos admitir a hipótese de Marcelo saber da situação, mas ter feito aquele comentário na mesma? Eu acho que não. Seria uma estupidez por parte do Presidente da República estar a fazer uma crítica sem ela estar substanciada. Portanto, eu acho que alguém lhe soprou mal alguma coisa ao ouvido, no meio daquela correria que o professor Marcelo Rebelo de Sousa anda, e ele não terá lido bem a situação. Bom, mas a crítica está lá. Convinha que o Presidente da República estivesse mais bem informado e, sobretudo, já agora é assim, o Presidente da República não tem outros assuntos para confirmar, para comentar. Ele, por exemplo, o assunto que nós falámos na semana passada, a alteração do regime dos debates quinzenais para debates bimensais. O Presidente da República mandou uma piadinha sobre aquele assunto. Bom, mas eu acho que ele não merecia uma piadinha. Eu acho que aquilo merecia uma piadona, uma crítica séria. E agora não vale a pena ver, como a gente viu também no fim de semana, é um assunto que eu guardei para amanhã, mas aproveito para tocar aqui em passant, que é, o Presidente da República já veio avisar, atenção ao dinheiro que vem, isto é para vários Presidentes da República, ou seja, mandatos, e é para várias legislaturas. Bom, isto não chega. Eu sei que o Presidente gosta de dar uma no cravo e outra na ferradura. Todos nós sabemos que o Presidente da República está preocupado com a sua reeleição e vem fazendo estes papéis. Ora, isto não chega, isto não é oposição, isto não é checks and balances. Isto que o Presidente da República está a fazer em relação ao Conselho de Obras Públicas, vir dizer que são coisas, que são uma análise feita para o passado e que não é, leva-nos a perguntar sempre porque é que o Presidente não comenta outras coisas. Não há assuntos mais importantes para comentar. Porque é que ele está sempre a tentar pôr a mão por baixo do Governo? Aliás, como ainda ontem vi Marcos Mendes, na sua análise semanal na televisão, vir dizer que António Costa negociou muito bem os obras de Portugal. Não negociou nada. Não é daquela forma que se fazem as coisas, como nós analisamos aqui exaustivamente. Bom, ponto seguinte. Esta aqui é a novidade do Dr. Marcos Mendes. Parece que o Governo já está a trabalhar com aquela que é a previsão mais realista de queda da economia e que nós falámos tantas vezes aqui, não é previsão nenhuma minha, é previsão do OCDE, do Banco de Portugal, do BCE e da própria Comissão Europeia, que é uma quebra do produto à volta dos 9%, eventualmente superior. Parece que o Governo finalmente já chegou lá. Bom, e também já reviu em baixa aquilo que é a recuperação para 2021, 5%, e depois para 4% para 2022 e não sei das quantas. Bom, mais importante do que isto, o Governo, precisamente por causa deste efeito do crescimento económico, também já está a trabalhar com previsões de déficit superiores. Já não era, como se recorda, queda de 6,9% da economia, depois um déficit muito próximo disso, afinal já está a trabalhar com déficit superiores, 7,1%. Eu, sinceramente, continuo a achar que isto é muito, é muito simpático. Bom, e também já reviu a meta de déficit 2021 e também 2022. A pergunta só que eu tenho para fazer é esta. Dada a dimensão da queda da economia, é mesmo crível que o déficit caia abaixo de 3% em 2022? Eu tenho as maiores dúvidas. Sobretudo porque nós ainda não temos a noção exata de quanto é, não só da queda, mas também inclusive do próprio crescimento do déficit e depois do impacto na dívida. Portanto, a situação vai ficar feia. E vamos analisar isto daqui dentro de dias. A situação vai ficar feia a partir de março, abril. Quando vão acabar as tais moratórias, em que se as pessoas não pagarem, as empresas não pagarem, os bancos vão levar um chimbalau. Quem é que vai lá pôr dinheiro? Já percebeu. Mas enfim, vamos deixar essa análise para outro dia. Bom, ponto seguinte, para não ficarmos com matérias para trás, ainda sobre o crescimento económico, revisto em baixa, e o déficit revisto em alta. E a dívida também que vai ter que ser revista em alta, curiosamente o Marcos Mendes não falou disso ontem, mas a dívida vai ser revista em alta. A dívida vai ficar acima de 135% do produto já este ano. Bom, mas agora aqui a questão é esta. O Governo acordou agora. Repare, toda a gente estava a falar nisto há 2 meses. E é um mês. Quando se fez o orçamento retificativo,
não devia ter sido integrado já toda esta revisão com este realismo. Repare, são poucas semanas entre a aprovação do orçamento suplementar e alegadamente estes cenários com que o Governo já está a trabalhar, segundo a informação do Dr. Marcos Mendes. Bom, isto é lamentável, porque significa que a malta anda a mentir às pessoas. Significa que se fazem previsões para inglês ver ou para português ver e depois, mais tarde, vai-se rever ou então vai-se mexer nos impostos, na despesa para tentar compensar esta brincadeira. Isto não se faz assim, porque depois são políticas avulsas que são decididas, que são tomadas para fazer face a um problema como este. Bem, ponto seguinte. Ponto seguinte, vou deixar da história da criação da máscara que não ativa o Covid-19, vou só para a frase da semana. Frase da semana. Acho, francamente, que o país deve alguma coisa a Passos Coelho. Isto foi dito por Francisco Assis, que é o novo Presidente do Conselho Económico e Social, um opositor de António Costa e que também foi, na devida altura, um opositor de António José Seguro. Eu acho que vale a pena ver isto, que é uma entrevista da Maria João Avilés, publicada no Público no fim de semana, no sábado. Vale a pena ver a entrevista. Eu hei de voltar a ela episodicamente durante a semana. Primeiro porque eu acho, Francisco Assis, já disse, digo isto há muitos anos, uma pessoa honesta, politicamente. Pode dizer uns disparates de vez em quando, mas é uma pessoa honesta. E acho que Francisco Assis é aquele que tem tido maior coragem em fugir àquilo que é a linha oficial do Partido Socialista, que é odiar Passos Coelho, chamar nomes a Passos Coelho. Passos Coelho foi um herói, porque ficou com um país falido nas mãos e teve de fazer coisas que ele não queria, que foram negociadas inclusive pelo Partido Socialista com a Troika e que ficou plasmado no programa de ajustamento. Bom, é bom ver que alguém do outro lado da barricada tece estas considerações, mas como dizia, isto não é sobre isto apenas que Francisco Assis fala e eu terei a oportunidade de voltar a isso durante o resto da semana. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, quero recordar que esta semana vamos ter as tradicionais entrevistas, o Mel Talks, vamos ter o Think Tank, esteja atento. Quanto a nós, quero pedir-lhes também para ir reverem algumas coisas do fim de semana. Olha, o Mel Talk sexta-feira com o Miguel Morgado, destacado militante do PST, os Deals on Wheels e aquilo que é o programa mais recente que nós passámos a publicar, que é o Desejo Imediato. Dê lá uma ideia, dê lá uma saltada, são questões que dizem respeito à nossa vida pessoal, mas são muito importantes para a nossa vida diária e para garantirmos alguma sanidade na forma como vivemos. Bom, quanto a nós, já sabe, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Às 5.400 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir aquilo que peço sempre a esta e a outras que vão ver, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.